A palavra é Jesus Cristo. Quinta-feira, na 24ª semana do Tempo Comum, 19 de setembro de 2024. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da liturgia da palavra de hoje tem o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 11. A seguir, o salmo responsorial será o Salmo 117, com apenas 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o Evangelho é o de Lucas, no capítulo 7, versículos de 36 a 50. A primeira carta aos Coríntios tem sua conclusão no capítulo 15, mas foi adicionado um capítulo a mais, na época em que a primeira parte do texto havia sido concluída. O capítulo 16 abre nova temática e se conclui com uma lista extensa, inclusive, de saudações a pessoas nomeadas pelo autor para dizer a riqueza de pessoas, de servos que a igreja de Corinto tinha. No capítulo 15, que nós iniciamos a leitura agora, Paulo faz lembrar aos coríntios a veracidade do evangelho que ele pregou e que os coríntios receberam e que estão firmes no evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é Cristo e Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus, como encontramos no primeiro capítulo desta carta, um pouco longa. Mas tinha outros evangelhos. Evangelho é uma palavra que não nasceu dentro do mundo cristão. Ela é importada da prática pagã romana. Evangelho era uma notícia boa. Era o noticiário do rei, provindo do centro do Império de Roma, e normalmente era muito esperado porque era sempre uma boa notícia. O evangelizador era o correio, o jornalista, o repórter desta notícia. Era normalmente muito bem pago para isso, porque migrava para todo lugar a lombo de camelo, de cavalo, de carruagens, num tempo em que não tinha os meios que hoje temos. O evangelizador, então, era muito bem pago para o serviço do evangelho. Paulo é evangelizador do evangelho de Deus, que tem como notícia boa: Deus nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho por amor a nós. E como este evangelho foi herdado, recebido dos apóstolos, Paulo também o entrega e diz que é isso, em resumo, o que ele e os outros apóstolos pregaram, e é isso que os coríntios creram e devem se manter firmes nisso, para não se contaminar com quaisquer outras notícias que deformem aquilo que de original Paulo trouxe. Ele é apóstolo, como Cefas, como Pedro e como os 12 que viram o Senhor. O suprassumo do Evangelho, o bulbo do Evangelho é que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui Paulo deixa o codinome de Simão, agora no grego, Cefas, Pedro, e depois aos 12, e que mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, que a maioria deles ainda vivem e outros já morreram. Depois apareceu a Tiago e apareceu aos apóstolos todos juntos. E por último, diz, como a um abortivo, ele apareceu também a mim nas portas de Damasco. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente, mas teve uma alocução do Senhor no interior dele, no seu espírito, ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz que nem merecia ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas a graça de Deus nele foi grande, e é pela graça
que eu sou o que sou. Uma expressão paulina vertebral. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Maravilha! Sua graça para comigo não foi estéril. Ela produziu muito fruto. E a prova deste fruto é o meu trabalho. Eu tenho trabalhado mais que os outros apóstolos pelo Evangelho. Reconhece Paulo. E não somente eu trabalho, é a graça de Deus que trabalha comigo. Muito bonito esse início do capítulo 15, porque daqui vamos ainda para frente ver as outras temáticas contidas neste capítulo tão bem iniciado. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. É o convite hoje para lermos todo. Aqui só tem 3 estrofes, mas convido hoje a ter um tempinho para pegar a sua Bíblia e ler todo o Salmo 117, que começa exatamente assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Um salmo de gratidão, tão bonito, tão suave. Quer experimentar? Abre tua Bíblia e o coração e canta e reza e saboreia as palavras do Salmo 117. No Evangelho de Lucas temos hoje, no capítulo 7, versículos 36 a 50, o episódio da visita que Jesus faz a convite de um Simão, que era um fariseu, à sua casa para jantar, e quando chega aí, uma mulher traz um frasco de perfume, quebra e unge os pés de Jesus. E o fariseu fica incomodado com aquele gesto da mulher e julga a mulher e Jesus. Diz que se Jesus fosse verdadeiramente um profeta, ele não deixaria aquela mulher pecadora tocar nele, porque é uma pecadora. E Jesus então dá uma lição de moral fantástica naquele fariseu. Ele diz: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E Simão diz: fala, mestre. Dali em diante, Jesus conta a parábola dos 2 devedores. Um devia apenas 100 moedas de prata e outro devia uma grande quantidade que não poderia pagar, nenhum nem outro. E o credor perdoou a dívida de ambos. A pergunta capital de Jesus: qual deles amará mais o credor, que perdoa a dívida de ambos? E Simão diz: eu acho que é aquele ao qual o credor perdoou mais. A quem muito foi perdoado, mais amor manifestará. Por isso, o Simão, que era fariseu, que era considerado santo, irretocável, não se dava conta dos seus pecados. Esta mulher pecadora faz um gesto de acolhida que Simão não fez, e Jesus notifica isso. Desde que eu entrei na tua casa, tu não me deste água para eu lavar os pés. Esta mulher veio e lavou meus pés com as suas lágrimas. Tu não ungiste meu rosto com o perfume, com óleo. Esta mulher trouxe este perfume para ungir meus pés, banhar os meus pés e enxugá-los com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, que era protocolo, liturgia de acolhida de qualquer fariseu, qualquer judeu. Esta mulher não parou de beijar meus pés até agora. Tu não derramaste o óleo na minha cabeça e ela ungiu meus pés com esse perfume caro. Por essa razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Ao passo que aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. De quem Jesus queria falar? Do próprio Simão, ingrato, frio, gelado e julgador de Jesus. É assim então que nós precisamos encontrar com Jesus. De que lado estamos e com quem parecemos? Com este fariseu orgulhoso, Simão? Ou com esta pecadora, que é nossa mãe e professora, na fé e na delicadeza e no amor para com o Senhor, que perdoou todos os pecados dela? E ele disse para a mulher: levanta-te, vai, tua fé te salvou, vai em paz. Que maravilha!
Peçamos hoje a Nosso Senhor que perdoe nossos pecados, reconheçamos nossas falhas. Nós vamos amar o Senhor porque Ele nos perdoou muito. É grande o perdão do Senhor. Deve ser grande o nosso amor por quem nos perdoa tanto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.